para falar sobre as atualizações no mercado da bola do esporte, onde sim seguem agitados. A diretoria rubro-negra ainda busca a contratação de alguns jogadores pontuais para o seu elenco. O primeiro jogador que eu quero começar falando é em relação ao colombiano Christian Rivera, atleta que tem 29 anos de idade, atualmente no Tijuana, no México, onde tem contrato por lá até o final da próxima temporada. Aqui está o mapa de movimentação do Christian Rivera, ele que, segundo informações, essa informação foi confirmada pelo jornalista, deixa eu pegar aqui certinho para não dar os créditos errados. O Christian Rivera, segundo o canal Meu Esporte, tá? O perfil Meu Esporte o blog Meu Esporte garantiu que existe o interesse do Leão para contar com esse jogador. Entretanto, por ele ter ainda um contrato ativo, as negociações não são tão simples. O Rivera é revelado pelo Deportivo Cali, onde surge no profissional em meados de 2016, depois passa ainda no Desportivo Pasto e chega no Tijuana na temporada de 2019. Por lá, no México, jogou apenas no Tijuana e no Querétaro também, em 2024, e é um jogador que, apesar de ser um volante de maior marcação, vem anotando muitos gols nas últimas temporadas. Neste ano, por exemplo, essa atual temporada, são 5, na temporada anterior também no México, 7 gols e 1 assistência em 33 jogos. Nessa temporada de 2025, o Campeonato Mexicano já começou, com 2 partidas agora no mês de janeiro, o Rivera foi titular em uma delas. Na temporada de 2024, ele foi titular em 16 dos 16 jogos que ele fez. No Clausura, que é como se fosse o segundo turno do Campeonato Mexicano, no, entre aspas, primeiro turno, em 20 jogos, foi titular em 16 deles, com a nota média muito boa de 7,11 e 5 gols marcados na primeira divisão mexicana. Bons índices defensivos também, de 5,7 recuperadas de bola por jogo, uma média de quase 4 desarmes em cada uma das suas partidas e nenhum cartão amarelo em 20 jogos disputados no Apertura. No Clausura de 2024, onde ele disputou 16 jogos, teve 7 cartões amarelos. Então já na reta final levou mais cartões o Christian Rivera. Bom jogador, tá? Se der negócio, acho que é sim uma boa para o Leão. Outro jogador também nessa posição de volante que tem negociações, conversas, é o volante Newton, 24 anos de idade, jogador revelado nas categorias de base da Jacuipense, passou também pelo Bahia de Feira e foi contratado pelo Botafogo ainda em 2023. Esta informação ela foi confirmada pelo jornalista Antônio Gabriel, da Rádio Jornal de Pernambuco, então todos os créditos para o pessoal, garantiu esse interesse do esporte em contar com o volante Newton. O contrato dele no Botafogo é longo, é tratado como uma das promessas lá no Rio de Janeiro, tem vínculo até o final de 2027. O Newton, que estava por último na Série A, vestindo a camisa do Criciúma e se saiu bem por lá, né? Pegando aqui os dados dele na última Série A, em 30 jogos foi titular em 26 deles, com 1 gol marcado e 1 assistência. Nos índices defensivos, uma média de 3,6 recuperadas de bola por jogo, 1,7 desarmes por partida e uma média de 2 cortes em cada um dos seus duelos na primeira divisão. Uma nota média baixa de 6,84 em 30 jogos que ele fez, teve também 7 cartões amarelos. Ele voltou para o Botafogo, onde vem atuando nesse comecinho de campeonato carioca, Botafogo que está utilizando um elenco alternativo, até agora titular nos 3 jogos que fez e tem uma nota média interessante de 7,17. Acho que o Newton é sim um jogador promissor, mas para o esporte seria bom, por exemplo, um empréstimo, um jogador para ajudar na composição do elenco ou algo nesse sentido. Para ser titular, eu vejo a necessidade de um nome mais experiente. Por falar em nome experiente, o jogador também nessa posição de volante, outro gringo especulado nos últimos dias, o Eric Remedi, argentino, 29 anos de idade, saída do São Lourenço, 32 jogos e 2 assistências, não deve ficar, não fica, está sem clube nesse presente momento. Essa informação ela foi confirmada também pelo jornalista Pedro Maranhão, que o jogador está livre no mercado e foi oferecido, tá? Ele foi oferecido ao esporte, porém nenhuma negociação foi aberta para contar com esse argentino que atuou por muitos anos no futebol dos Estados Unidos, pelo Atlanta United e também pelo SJ Earthquakers, acho que essa é a pronúncia correta. Atleta revelado pelo Banfield, também foi especulado no clube argentino para a sequência, para o início, né, da temporada de 2025. Aqui está o mapa de movimentação do Remedi neste último campeonato argentino que fez, uma nota média boa de 6,90 em 21 jogos, titular em 18 deles. No total teve 6 cartões amarelos
e uma média de 2,4 desarmes por jogo e 6 recuperadas de bola em cada um dos seus duelos. Pode deixar a sua opinião também sobre esses volantes gringos, até aqui especulados também no esporte. Aqui, bastante coerente com os seus desafios acerca de um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, não estou falando que o elenco do esporte é um time já para brigar por título na Copa do Brasil ou na Série A do Brasileirão novamente, nada disso, mas que dentro das suas limitações, com um orçamento menor, um retorno, sempre aquele primeiro ano após a Série A, ele é bastante complicado. Acho que a diretoria do esporte está sim conseguindo se virar muito bem na montagem do seu plantel, até mesmo porque acabou demorando muito para as primeiras contratações serem anunciadas. Além dos anúncios oficiais, o esporte também já tem acerto com o Rodrigo Atencio, uma opção aí seja pelas beiradas ou até mesmo para o meio de campo, também com o Carlos Alberto, que deve ser anunciado nos próximos dias, e o Johan também mais uma opção para o meio de campo. Se fosse para mim fazer a escalação do esporte hoje e já colocando alguns asterísticos em algumas posições, onde para mim o esporte ainda precisa se reforçar para a Série A do Campeonato Brasileiro. A minha escalação seria basicamente o seguinte: Kaique França no gol, lateral direita com o Matheus Alexandre sendo titular, mas já tendo outras duas opções, né, na reserva, tanto o Hereda quanto também o de Plácido. Acho que são opções para lateral bastante interessantes para o técnico Pepa. Na zaga, minha zaga hoje seria com o Antônio Carlos e o Rafael Thierry. Ainda tem o Chico, por exemplo, para disputar posição pelo lado esquerdo. Eu ainda buscaria mais um zagueiro, tá? De preferência um zagueiro talvez mais jovem, um cara mais para a composição do elenco, pensando mais no longo prazo, ou até mesmo um garoto da base. Claro, se não der certo no estadual, com os mais experientes, aí precisa buscar um cara mais casca grossa. Na lateral esquerda tem duas opções, o Dalbert e também o Igor Cariús, mas confesso para vocês que ainda tem uma ressalva em relação à Série A. Talvez eu buscaria mais um lateral esquerdo também. Para primeiro volante, o esporte precisa muito hoje de um camisa 5, né, com muita urgência, tanto um titular quanto um reserva. Na camisa 8 acho que está bem resolvido, com o Fabrício Domingues fazendo essa função. Acho que ainda é necessário mais um reserva, mais um jogador para ser um substituto imediato do Fabrício Domingues no meio de campo. Na função de um camisa 10, acho que está bem servido, tendo o Lucas Lima e também o Johan. No ataque, pelas beiradas, o Atencio ou o Carlos Alberto. Na outra, o Christian Barleta ou o Romarinho. Talvez precise de mais um ponta, mais experiente, mais caro. Vamos ver, dependendo do desempenho neste campeonato pernambucano e Copa do Nordeste. Mas acho que dá para começar o ano bem. E para a função de centroavante, tendo o Gonçalo Paciência e o Gustavo Coutinho ou o Zé Roberto para ser um reserva, acho que está interessante também. Se os dois reservas não conseguirem demonstrar muita coisa, aí eu pensaria em buscar, por exemplo, mais um jogador reserva, né? Um jogador para disputar essa posição com o Gonçalo Paciência. Mas, sendo honesto com vocês, apesar da temporada ruim do Gustavo Coutinho, eu acho que é um jogador que para o esporte, para o Vitória, quem mais que está na Série A desse ano? Juventude, até mesmo um clube com um orçamento maior, pode ser um reserva. Tá? Acho que um reserva não é nada demais, até porque é um jogador jovem, acho que tem margem para crescimento ainda, só não apostaria nele para ser um jogador titular. Enfim, o elenco do esporte ele vai ter nas suas caras, até o presente momento, precisa caprichar nesta posição de um primeiro volante, poderia muito bem ter sido o Zé Wellison, né? Infelizmente a negociação acabou não avançando, os valores pedidos foram muito altos, mas eu ainda buscaria sim dentro desse elenco até agora coerente para a sequência do ano, mais um zagueiro reserva, mais um lateral esquerdo também reserva, titular, melhor dizendo, dependendo das atuações aí do Dalbert ou do Igor Cariús. Dos volantes, acho que é a principal posição até agora, este volante pé de ferro, aquele famoso camisa 5, mais um camisa 8 para disputar aí com o Fabrício Domingues, e no ataque, quem sabe mais um ponta experiente e um centroavante também até o começo da Série A. Mas dentro da montagem, com investimentos também pesados, até o presente momento, acho que o esporte faz sim contratações coerentes para o seu retorno à elite do Brasil. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também na seção de comentários. Para você fazer a sua aposta é com a Betfair. Inclusive, você pode apostar, por exemplo, no título do esporte, nesta Copa do Nordeste, na cotação de 6 a cada real apostado. Ou seja, se você apostar em R$50 no título rubro-negro e ele acontecer, pode voltar para você até 300 com a Betfair. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir, tirar onda com seus amigos. Você pode desafiar aí um torcedor do Náutico, um amigo seu, um título do Náutico está na cotação de 20 a cada real apostado também.